Olá, meu nome é Gabriel e hoje vamos iniciar a terceira aula do curso de JavaScript. E nessa terceira aula do curso, vamos descobrir o segredo para organizar informações no seu código de um jeito que qualquer pessoa consiga entender para poder usar as variáveis do jeito certo para criar programas profissionais e evitar erros bobos no seu JavaScript. Se você já está gostando, já aproveita e compartilhe, mande um like e comente aqui embaixo no vídeo o que está achando do curso, beleza? Então bora lá. O que são variáveis e quais são as diretrizes para nomear variáveis em JavaScript? Em JavaScript, as variáveis atuam como recipientes para armazenar dados para você poder acessar e modificar ao longo do seu programa. Então, a primeira coisa que o FreeCodeKing quer que você entenda é o seguinte: você vai criar caixinhas dentro da memória do seu computador e, através dessas caixas, você vai nomear elas e, através dessas caixas, você vai colocar informações. É basicamente isso. São recipientes para armazenar dados. No vídeo anterior a gente falou sobre dados, agora vamos falar sobre os recipientes. Então, conforme você vai desenvolvendo o seu sistema, é importante que você declare variáveis, porque ao invés de você utilizar o mesmo número, digitar ele manualmente, você vai, através da variável, ela vai representar esse número no próprio código do seu sistema, no decorrer do código, para que através de uma única edição você edite todos os valores de uma vez só. Imagine ter que editar todos os valores manualmente num código de, sei lá, 300 linhas, por exemplo. Uma maneira de declarar uma variável em JavaScript é usar a palavra-chave let, que a gente vai aprender mais sobre as questões de palavras de variáveis no decorrer do curso. Mas aqui está um exemplo do uso da palavra let para declarar variáveis. No caso, vamos declarar a variável age. Nesse caso, em específico, age, ele equivale a uma caixa. Você acabou de criar uma caixa num espaço da memória do seu computador. Nesse caso aqui, existe uma caixa na memória do seu computador chamada age. No momento, a variável age não tem valor atribuído a ela. Se você tentar consultá-la, ela retornará undefined, o que significa que não tem valor algum. Como a gente viu na aula passada, existe undefined e null. Caso você ainda esteja confuso com isso, acesse o vídeo 2 da aula passada e você vai entender. Mas para resumir, undefined é quando o próprio JavaScript não consegue identificar o que tem dentro daquela caixa, porque você não definiu o que tem dentro dela. Mas quando você coloca null, você definiu que de fato quer essa variável vazia para depois fazer uma retribuição. No caso, colocar um outro valor. Mas quando ela está indefinida, o próprio JavaScript não consegue entender o que tem dentro dela. Para atribuir um valor a uma variável, você precisará usar o operador de atribuição assim. No caso, let age é igual a 25. Vamos usar aqui o editor interativo para você entender. Veja bem, no console.log age aparecerá 25. O operador de atribuição se parece com um sinal de igual, mas ele não verifica igualdade. Nesse caso, o próprio FreeCodeCamp vai falar que em lições futuras vai abordar mais sobre esse assunto, mas por agora, esse sinal aqui não está falando que é igual, ele está dizendo que ele recebe. Então, let age, caso age recebe o valor 25, o dado number 25. O operador de atribuição é usado para atribuir um valor a uma variável. Esse é um processo de atribuir um valor a uma variável conhecido como inicialização. No caso, como ele iniciou let age, aqui foi uma inicialização. Uma vantagem para usar a palavra let, no caso para declarar uma variável, é que ela permite que você faça reatribuição. Em programação, ressignificar, resignit, significa dar um novo valor a uma variável que já possui um. No caso, você vai fazer uma reatribuição. Eu dei um exemplo disso também na aula passada, mas vamos fazer aqui. Aqui está um exemplo de reatribuição do valor de uma variável age. Então, veja assim, no editor interativo, let age, ela recebe 25, o number, e você coloca o console log e aparece 25. Mas aqui, age igual a 30, ela passa a receber 30. Então, a partir daqui para baixo, age equivale a 30, não vale mais 25. É muito importante você entender isso. Em um jogo, por exemplo, quando você passa de level, o seu personagem, a variável do seu personagem, que é um objeto dentro de um jogo, a variável level equivalerá ao level atual do seu jogo. Ou então, um objeto humano, a variável idade vai ser atualizada pelo menos uma vez por ano. E o JavaScript permite fazer isso através dessa reatribuição. Como ela já foi declarada aqui, não precisa, o JavaScript já entende que age é uma variável e já é uma caixa que está na sua memória. Então, quando você coloca age é igual a 30, recebe 30, isso significa que você falando para o JavaScript que agora em diante, no seu código, age vai receber 30, dessa linha para baixo. Nomear variáveis pode parecer simples, mas existem algumas regras e melhores práticas para garantir que o seu código seja legível e funcional. Os nomes das
das suas variáveis devem receber o que os dados representam. Por exemplo, ao invés de usar o nome como x, um nome mais descritivo como age ou points torna o seu código mais fácil de entender. Então, vamos supor que você vai criar um sistema de um site de culinária ou uma calculadora em JavaScript ou algo assim. Para você se orientar no seu próprio código, para que daqui a uma semana você consiga fazer manutenção nele, atualizar ele ou deixar ele ainda melhor, você precisa declarar a variável com o tipo de dado que ele recebe. Então, se você for criar uma variável que vai receber uma frase, é importante que essa variável receba um nome que equivale ao tipo de frase que ela vai receber. Se ela vai receber um tipo de número, seja qual for o dado, é importante que ela receba o tipo de dado que ela está recebendo. Então, por exemplo, se ela vai receber a altura, é legal que você coloca let altura. Ou receber o tamanho, ou o tamanho da pessoa, ou o tamanho da camiseta, por exemplo, o tamanho do tênis, você coloca let tamanho tênis, recebe o valor do número da pessoa, e assim sucessivamente. Isso ajuda a não só você identificar e se achar no seu próprio código, mas quanto a outro programador também poder fazer a atualização desse código. Então, aqui teria que ser name, por exemplo, e o que o x era age. Variáveis em JavaScript devem começar com letras, um underscore, né, um underline ou um cifrão. Eles não podem começar com um número. Então, veja só o exemplo de variáveis com nomes bons, né? O cifrão total, no caso, aqui seria uma variável para algum sistema financeiro ou aqui algum sistema de pontuação, por exemplo. E o nome que não vai, é um inválido para criar variáveis é começando com um número. Isso não deve ser aplicado. Nomes de variáveis são sensíveis a maiúsculos e minúsculos, o que significa que a palavra age em todas as letras minúsculas e a palavra age com A maiúsculo são consideradas variáveis diferentes. É muito importante você entender isso. Ao utilizar uma variável, preste muita atenção em começar com tudo minúsculo e manter essa prática assim constante. Nunca fazer variações entre minúsculo e maiúsculo de uma mesma palavra. Na dúvida, sempre coloque uma palavra diferente, mesmo que você talvez esteja lidando com um objeto semelhante. É por isso que é importante seguir uma convenção de nomenclatura consistente, como o game case. O game case é quando a primeira palavra está toda em minúsculo e cada palavra subsequente começa com uma letra maiúscula. Aqui está um exemplo do uso de convenção de nomenclatura game case de uma variável. No caso, né, this, come case, esse é o come case, né? Outro exemplo de variável, free code camp students, né? Você vê que todos começam a primeira palavra em minúsculo e depois as palavras sequentes, que numa frase normal teriam um espaço, eles juntam tudo, só que colocam em maiúsculo. Por exemplo, outro exemplo de variável, né? Another example variável. Daí você vê que a letra começa em maiúsculo porque numa frase normal teria um espaço, mas aqui não tem. Então, caso você tenha alguma dúvida, quando você deve colocar uma palavra, uma letra em maiúsculo, no caso do come case, você avalia ela como se fosse escrever normal com um espaço. Depois você tira os espaços e coloca as primeiras letras depois do espaço em maiúsculo. Existem certas palavras-chave em JavaScript que você não pode usar com nomes de variáveis, como let, const, function ou return, pois são reservadas da própria linguagem JavaScript. Sim, JavaScript reservou algumas palavras para ele, que está na sintaxe do próprio JavaScript, para ser utilizado como parte do próprio código. Então, essas palavras você não deve utilizar. Você também deve evitar caracteres especiais como ponto de exclamação ou símbolos de arroba. Se você seguir essas diretrizes, o seu código ficará ainda mais limpo e mais fácil de gerenciar à medida que o seu sistema cresce e fica mais complexo. Não só para você, mas para outros programadores que forem fazer manutenção do seu sistema ou melhorar ele ainda. Agora vamos responder algumas questões. Qual palavra-chave você usaria para declarar uma variável em JavaScript quando planeja atualizar seu valor depois? Let. Ele permite fazer a reatribuição, conforme a gente viu na lição acima. Qual dos seguintes é um nome de variável válido para JavaScript? Const no é porque é reservado. Total score com exclamação também não é legal. O exclamação no final não é legal, porque a gente acabou de ver aqui, ó, deve evitar usar caractere com ponto de exclamação ou sinal de arroba. Também não é legal. Esse aqui começa com número, também não é legal. Const é reservado, então vamos colocar com isso aqui, ó, play score. Ah, mas o 1 pode usar? Sim, pode usar. Só não pode usar no começo, mas aqui no meio da palavra pode usar, quando você utiliza como case. Agora, por que é importante usar nomes descritivos para suas variáveis, né? É exigido pelo JavaScript. Nomes descritivos tornam seu código mais fácil de entender e manter.
Nome descritivo faz o código rodar mais rápido ou não? Nome descritivo permite que você evite usar também não. Na minha opinião, é essa aqui. Vamos checar? Conferir a sua resposta, 100% ok. E se ficou alguma dúvida e precisa de alguns exemplos mais descritíveis, acesse o link aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo, vai ter o link para essa postagem. Tem bastante exemplos e guias para você entender exatamente como utilizar variáveis no seu JavaScript. Para a próxima lição, a gente vai ver como let e const funcionam diferentemente quando se trata de declaração, atribuição e retribuição em variáveis. Agora comenta aqui embaixo qual das regras de variáveis em JavaScript você achou mais curioso para organizar o seu código. Não se esqueça de compartilhar, dar um like e se inscrever no canal. Até um próximo vídeo, valeu, falou, fui!